Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos e bem-vindos aqui ao nosso canal Delci Jardim, Nova Humanidade, iniciando aqui agora já o nosso quarto dia da semana de meditação. Olha só, conseguimos chegar novamente ao quarto dia, logo já passou. Enfim, ponte de hélio hoje. Bom dia, pessoal. E a gente vai lembrar do hélio no sentido sol, né? Sol interno, sol externo, sol em vários níveis, e é isso que nós vamos ver aqui hoje. E fazer aquilo que eu gosto de fazer sempre, né? Dar uma perspectiva ou uma compreensão um pouquinho diferenciada sobre as nossas técnicas, né? Nossa ponte de hélio é sempre a ponte de hélio, mas a gente pode falar também do aspecto da meditação. Gosto muito de fazer essa diferenciação de tipos de meditação, né? Para que o pessoal também conheça. E antes de iniciarmos, perguntando sempre se alguém aqui nunca fez a ponte de hélio. Eu queria saber se alguém nunca fez a ponte de hélio, para saber se eu preciso explicar um pouquinho mais também. Bom, lá no manual do Wing Chun, a gente tem uma técnica que é uma prática, tudo aqui é prática de meditação, né? Tudo tem o fundamento de nos levar a um estado de consciência alterado, e por isso ali a gente fazer alguma coisa que seja necessário para atingir um resultado. Então tudo é meditação. Mas a gente tem que separar aqui, o que é uma meditação pura
A gente tem a meditação pura, que é aquela que nos leva a um estado de consciência alterado, várias coisas podem acontecer, podemos ter aquela conversa interna, lembrem? Ali a gente pode entender várias coisas que surgem da meditação pura. Depois a gente tem a questão da meditação de conexão, como aquela da quarta-feira. A meditação da quarta-feira é uma meditação de conexão, por quê? Porque não que façamos propriamente invocação, mas ela é uma meditação por si só. Quando a gente, olha que interessante, quando a gente entrega, né? A gente entrega a nossa personalidade ao nosso eu superior, há ali a verdadeira devoção, né? A devoção que é a entrega, a busca pelo interno, pelo superior. Isso é uma meditação de conexão, conexão conosco. Quando conectamos com o nosso eu superior, vamos elevando a nossa dimensão de manifestação também. Então, por isso, vamos contatando até níveis, reinos e seres que estejam cada vez mais. Então, o propósito da meditação de quarta-feira é uma meditação de conexão que nos permite, em algum momento, uma chispa do aspecto divino e, por isso, um apoio, digamos, né? E um direcionamento de energia de hierarquias de mestres, né? Alguns falam assim mestres, mas a gente fala aqui hierarquias porque é todo um conjunto de seres que estejam naquele nível ali. Então isso é importante, meditação de conexão. Ponte de Hélio é um tipo de meditação de conexão também, só que com um propósito, né? Por exemplo, a meditação normal, a meditação aquela da concentração e do perder-se, o perder-se é entrar em um nível de consciência tal que nos permita ou uma organização de pensamentos, de ideias, ou a entrada mesmo nesses estados. Gradativamente, a meditação vai proporcionando uma elevação também do nível de consciência, né? E do contato espiritual. Isso é inevitável. Então, a meditação, usualmente, hoje, ela está conhecida como meditação de propósitos, né? Meditação de propósitos, seja lá no Mindfulness ou do método Silva, né? Vamos com propósito. Preciso emagrecer, quero melhorar minha performance no trabalho, né? Então, tem a meditação. Aqui também a gente tem isso quando fala das resoluções profundas, sejam as imediatas ou as avançadas, né? É meditação com um propósito, alcançar objetivos, o que é? Propósito. Só que aqui tem um outro fator, né? Que enquanto a gente está resolvendo, por exemplo, vou fazer a meditação para parar de fumar. Eu não foco no parar de fumar, eu foco no porquê eu comecei a fumar. Entendeu? Porque se eu foco só no sintoma, o sintoma ele pode até ser, digamos assim, encapsulado pela hipnose do próprio estado meditativo. Tudo bem, né? Mas em algum momento isso pode explodir de novo, ou ir para um outro lado, ou explodir em outra coisa. Né? Tipo, a gente aperta um sabonete e ele escapa para o outro lado. Mas quando a gente faz esse propósito da resolução profunda, a gente pega o sintoma e a gente entra na causa dele, né? Entra na causa dele para enxergar de fato o que estava escondido. Aí isso muda completamente. Aí muda completamente. E aí se tem uma real evolução. O interessante é isso. A seriedade de um processo como esse, ele nos diz que, mesmo fazendo isso tudo, a gente tem as memórias e algumas sensações a respeito, porque são camadas que a gente vai entendendo sobre essas transformações. Isso é o bonito do autoconhecimento. É algo sério, né? Profundo, assim. Então, a meditação pura tem isso, né? De um contato, de uma profundidade e de algumas indicações internas. A meditação com propósito é essa que a gente atinge o estado intermediário, pode fazer reprogramações como isso. Parar de fumar, parar de engordar, porque está engordando, porque está emagrecendo demais, porque procrastina, porque tem ansiedade, né? Causas, né? A gente aqui busca causas para encerrar com isso e passar para um outro patamar. Meditação de contato, de conexão ou de contato, ela proporciona também respostas internas, mas ela tem um sentido de devoção. Da devoção interna, né? Lembra que aqui a gente não tem a devoção externa a um ser, a uma imagem, a um mestre, a uma hierarquia mesmo, mas uma entrega ao nosso interno.
E isso, como essa prática da meditação da ponte de Hélio aqui, ela nos proporciona a entrada em um nível de consciência muito profundo e em contato com esses reinos também profundos, que a gente vai chamar assim de nível espiritual, né? E com isso a gente obtém uma outra classe de respostas também. Então o propósito da ponte de Hélio é nos trazer respostas. Respostas aos nossos questionamentos, aos nossos conflitos atuais. Lembrem, isso a gente pode obter de uma maneira imediata ou em alguns dias. A ponte de Hélio, ela nos permite um afastamento dos níveis da personalidade, digamos assim. Então essas respostas, elas vêm muitas vezes em ações, né? Ações, não propriamente em palavras ou intuições. O que são ações? Bom, encontros, né? São encontros. O que são encontros? Não, eu posso encontrar, por exemplo, estava procurando uma saída para um problema financeiro ou médico, né? Aí eu encontro alguém que me dá um número de um médico específico que pode solucionar o meu problema, ou eu tenho uma indicação sobre um trabalho que eu nem sabia que eu sabia fazer, né? Ou então de uma indicação de algo que possa me proporcionar uma renda extra, digamos assim. Então tudo isso a gente às vezes não entende que a conexão profunda, a saída do problema, ela pode nos trazer chaves. E a gente está falando aqui de coisas bem pontuais assim da vida cotidiana, mas não é só isso, tá? Por que a gente está falando da cotidiana? Porque é o urgente, né? O urgente, a gente está, cada vez mais a gente vê as pessoas estão na urgência e precisam resolver suas questões, porque isso facilita as questões mais profundas. Mas a ponte de Hélio, ela também está para as respostas sobre nosso processo evolutivo, né? Nosso processo interno. E óbvio que isso vem muito mais facilitado por essas práticas. A meditação, como eu disse, ela também nos eleva, né? Podemos fazer a prática de meditação para organizar os pensamentos, para ter né, aquilo que a gente faz ali na manhã, né, um dia mais com um fluxo mais fácil, mas a gente sabe que a meditação em si, ela é profunda para nos trazer um encontro interno, um encontro conosco, né? Então a gente primeiro soluciona as coisas mais daqui que nos perturbam e deixa solto, né? E nos deixa solto para que a gente possa entender os processos mais profundos. E isso fica muito facilitado, a menos que possamos nos desapegar totalmente de algo, né? O que não é o caso de 99,9999% deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Então, alguns aqui não conhecem. Vamos entrar agora direto aqui na ponte de Hélio. Essa aqui é a ponte de Hélio. O exercício, ele é bem tranquilo e simples, né? Consiste em nós recriarmos mentalmente essa figura aí, tá? Recriar mentalmente a figura. Eu queria explicar umas coisinhas aqui. Bom, é uma representação digamos assim, do Sol. É uma representação do Sol. E aí a gente tem Sol interno nosso, tem um Sol planetário, o Sol como o Sol mesmo, e um Sol, digamos assim, que a gente coloca assim no meio da galáxia. Mas aqui, a ponte, na verdade, é isso, né? O que é, de fato, para ser recriado é essa parte bem interna aqui, esse dourado. A gente vai visualizar como um Sol interno. Então a gente tem um Sol interno que é a nossa pineal, a gente tem um Sol interno representando o centro principal do planeta, tem o Sol no sentido do Sol aqui do nosso sistema planetário, galáctico, e aí essa ponte é uma ponte justamente entre o nosso Sol interno e o Sol do planeta, né? Vai criando pontes, conexões até o nível mais elevado possível, até MK. Tá? Então é ponte de Hélio por conta desse contato que vai se estabelecendo. E quando a gente vai fazendo isso, vai trazendo essa energia para as resoluções que a gente precisa. Tá? Então é mais ou menos isso, essa a ideia. Na verdade, quando a gente está fazendo a técnica, ela é uma técnica que ela vai descrevendo o processo.
Mas, depois de um tempo, a gente pode sentir isso de uma maneira mais rápida. Sentir de uma maneira mais rápida é como, por exemplo, o desenvolvimento que a gente faz no exercício básico para meditação. Depois de algumas respirações, a gente consegue entrar naquele estado. Da mesma maneira, também o contato, que a ponte de hélio pode nos trazer em um momento, ela também pode ser estabelecida de uma maneira bem mais rápida, depois que a gente tem afinidade com a técnica, né? Nos trazendo a energia para resoluções. Uma coisa interessante, sempre tem algo que muda, né? Sempre tem algo que muda, sim. A gente pode não perceber de imediato, mas o impulso para a mudança a gente já percebe. A ponte de hélio também ela nos dá um impulso para surgir como se fossem intuições ou até palavras, assim, né? Então, ela também vai nos proporcionar, às vezes, uma palavra, uma frase, uma indicação que nos traria ou que nos traga a solução que a gente tanto procura. Tá? Então, fiquem atentos a isso também. Tá? Então, era mais ou menos isso aqui para colocar, né, no devido lugar, aqui, para quem não conhece. A técnica da ponte de hélio, ela originalmente está no manual lá no nível 2, é capítulo 33, página 193. Mas ela é colocada desde o nível da chama por conta daquilo que eu sempre estou falando para vocês. Aqui eu quero soluções e resoluções. Então a gente tem muitas técnicas na chama, que se vocês analisarem o que tem ali na chama, a gente tem um universo já muito, muito importante. E hoje eu chamo mais atenção para entrar direto no nível 1, porque as soluções ficam melhores quando a energia é amplificada, tá? As soluções, as resoluções, aquilo que a gente precisa transformar fica melhor e mais acelerado a partir do momento que a gente entra no nível 1. Tem um universo de informações no nível da chama? Sim, porque se a gente aprender aquela meditação da maneira correta, se eu aprender as resoluções profundas da maneira correta, eu posso transformar muita coisa. Algumas coisas de uma maneira imediata, outras com mais tempo, porque aí o que tem? Por que as coisas não acontecem de maneira imediata? Porque às vezes as pessoas entram aqui sem nunca terem se analisado, sem nunca terem visto nenhum aspecto, né? Totalmente tapadas, assim, cegas para as coisas da própria vida, porque as coisas acontecem. Então a construção assim, de uma análise sobre por que as coisas acontecem, não dando aquilo que a maioria das pessoas faz, né? Tudo é energia e tudo é espiritual. Não, pessoal, não é assim, né? Aqui a gente vai se educando para entender causas e sintomas, né? E aí procurar mais fundo sobre isso, dissolvendo gradativamente e vendo que muitas vezes nós temos responsabilidade sobre o que nós somos e muitas vezes nós somos causadores de determinadas frustrações ou até mesmo traumas em outras pessoas, né? Tá bom? Bom, agora sim, chega de conversa, vamos aqui para a nossa prática de hoje. Anotem tudo que a gente conversa aqui, porque se falta algo, vocês podem me cobrar. Vamos lá então. Aqui a Patrícia colocou assim, o que eu adoro na semana da meditação, a gente conhece possíveis sequências de técnicas e vamos aprendendo a aplicá-las de maneira prática. Isso, agora só para complementar aqui, isso é importante porque isso é o que eu quero que a gente faça agora nos nossos grupos lá, no nosso grupo, aliás, de grupo de estudos, né? Que a gente consiga analisar técnicas de uma maneira assim bem mais profunda, com mais calma, com paciência, né? Vamos lá então, sentando de uma maneira confortável. Vamos iniciando aqui. Vamos sentando. Vamos iniciar fechando os olhos, as palmas das mãos sempre encostando no corpo para que o fluxo da energia também já inicie.
a respiração profunda, bem suave, bem serena. Vou até deixar aqui a ponte para a gente fazer essa visualização mais corretamente. E vamos então, com essa respiração profunda, os pensamentos vamos deixando que passem, sem que nos detenhamos a nenhum deles em particular. Podemos até iniciar uma contagem lenta para equilibrar a entrada e a saída do ar dos pulmões. Vamos fazer isso alguns minutinhos para entrar num estado mais profundo. Vamos fazer uma contagem lenta que precisa ser igual na entrada e na saída do ar dos pulmões. Então vamos fazer assim. Se inspiramos contando até 4 ou 5, expiramos também contando até 4 ou 5, de uma maneira bem tranquila, bem serena. E vamos conduzir essa respiração da seguinte maneira. Vamos inspirar concentrando desde os pés até o alto da cabeça. E na expiração, do alto da cabeça para os pés, de uma maneira muito suave e muito tranquila. Equilibrando a entrada e a saída do ar por meio desta contagem. Então, inspiramos passando desde os pés até o alto da cabeça e expiramos do alto da cabeça para os pés, concentrando em todo o corpo, sentindo todo o corpo. Inspirando nos pés, pernas, coxas, abdômen, pelas costas, tórax, até o alto da cabeça. Expiramos, cabeça, tronco, pernas, até os pés. De uma maneira bem serena e sentindo todo o corpo. Se porventura tenhamos algum ponto de pressão, de dor, ou mesmo algum desajuste maior, uma enfermidade em alguma parte do corpo, na expiração nós concentramos uma visualização da seguinte maneira. Na expiração, nós visualizamos nesse ponto de desconforto uma luz, uma energia dourada. Essa energia vai ali e ela consegue abrir esse ponto, limpar, desbloquear e ao mesmo tempo preenche com essa energia dourada que vai trazer uma harmonia, restabelecendo esse ponto, deixando uma energia a mais ali, para que permita um fluxo constante de energia do alto da cabeça para os pés. E assim vamos em todos os pontos que sentirmos necessidade. Sempre essa respiração profunda, bem suave e bem serena. Vamos permanecer assim mais um minutinho.
Nesse momento agora, vamos visualizar a nossa cabeça como uma esfera iluminada. Permanecemos sempre com nossas respirações profundas, bem suaves e serenas. Nós focalizamos todo o nosso pensamento bem no centro da cabeça, exatamente no meio da cabeça. O nosso sol interno. Vamos estimular a energia deste ponto, focalizando toda a nossa atenção sobre ele, estimulando a energia desse ponto, visualizando este centro na cor branco-dourado. E vamos sentindo a energia desse ponto expandir, irradiando fortes ondas de calor sobre a cabeça. Podemos sentir a expansão desta irradiação. Sentimos a energia desse ponto tomando conta de toda a cabeça, que vai se transformando em uma esfera de luz branco-dourada. Toda a cabeça, uma esfera de luz. Toda a cabeça, uma esfera de luz. Podemos ver raios de luz dourada que emergem dessa esfera da cabeça e começam a envolvê-la. Esses raios criam elos que entrelaçam a esfera, semelhantes a elétrons girando ao redor de um átomo. Podemos sentir o movimento desses raios, desses elos de luz dourada que giram em órbita da esfera de luz, aumentando ainda mais o calor interno e expandindo a energia. Vamos concentrar toda a nossa atenção nesta visualização, neste sentimento, desses elos girando em volta dessa esfera da cabeça. No cruzamento desses elos ou raios que giram em volta da esfera, aparece uma estrela de 5 pontas. Uma brilhante estrela de 5 pontas, surgindo, envolvendo a esfera. Os braços dessa estrela estendem-se e fundem-se com os raios dourados que continuam girando em órbita da esfera. Podemos ver o brilho dessa estrela, a harmonia, a integração que essa consciência nos traz, e assim vamos ficar alguns instantes com esta sensação sempre a respiração profunda, tranquila, pausada. Exatamente no centro da estrela aparece agora um ponto de intensa luz. Exatamente no centro dessa estrela. Este ponto se abre bem no centro da estrela. E na verdade, ele é uma janela, um portal dimensional. Podemos visualizar esta pequena janela que está no centro da estrela e sentimos que ela nos traz
ela nos traz para a consciência todos os questionamentos que ainda estão sem resposta. Esta pequena janela funciona como um seletor de frequência que, corretamente acionado, pode trazer as respostas para todas as nossas dúvidas. Este portal conduz ao mais elevado nível que possamos atingir e possibilita trazer para a consciência as informações, as resoluções dos assuntos que forem próprios para cada um de nós. Ficamos entregues nessa consciência, visualizando o portal bem no centro da esfera de luz. Nesse instante, jogamos toda a nossa consciência dentro deste portal. Focalizamos a nossa vontade, a nossa intenção, para que nos tornemos um só com esse portal no centro da estrela. Podemos sentir um calor se derramar por todo o corpo, nossa consciência integrada, nossa energia amplificada, e a nossa cabeça se abre e podemos sentir um potente fluxo de energia que se eleva a partir do alto da cabeça. Formamos assim uma ponte que nos liga a Mayuma, o regente solar, e também nos une com a fonte da energia do Moitian, com a Assembleia em Sirius, com Samana, Mika, e trará para a nossa consciência a resolução dos nossos conflitos. Estamos conectados com os impulsos que melhor direcionarão a nossa existência, sabendo sempre que somente o bem maior pode chegar até nós. A partir de agora, servimos cada vez mais como um canal de radiação de luz, de amor, de cura espiritual, como verdadeiros mensageiros, participantes ativos deste plano divino, e assim vamos ficar receptivos.
lentamente. Então, podemos agora retornar bem lentamente. E esse retornar agora, eu vou deixar mais um minutinho, caso venha alguma palavra, frase, para que vocês escrevam enquanto a gente ainda está por aqui. Lentamente, vamos retornando ao nosso ambiente, à nossa consciência objetiva, sempre procurando trazer em consciência todas essas conexões. Sabem que quando nós fazemos assim exercícios mais profundos, né, como por exemplo visualizar uma luz do alto ou tem duas formas de fazer isso, né? Aquela na qual nós consideramos que permanecemos nesse mesmo padrão, e aí sentimos que a coisa que se eleva sozinha. E tem o que eu gosto de fazer, que é me colocar dentro desse tubo de luz e estar na dimensão mais elevada possível, lá com Mika no inefável, enfim, e dali trazer comigo para dentro de mim essa força. Isso muda muito o sentido de quem eu sou, no sentido. E esse quem eu sou, a gente precisa entender também assim, ó, não é para reforçar o que eu preciso mudar, mas é para ter força para essa modificação, para essa transformação. Entendem isso? Reflitam sobre isso depois, que agora aqui vamos terminar aproveitando bem essa energia de hoje. Muitíssimo obrigado por hoje, de verdade, novamente, agradecendo muito a esse grupo que nós temos aqui, a todos nós mesmo, de verdade, obrigado mesmo, e até amanhã. Tchau. Tchau, pessoal.